Sejam todos bem-vindos à disciplina de História Cultural, Teoria e Historiografia. Eu sou a professora Amanda e acompanharei vocês durante todo esse percurso. Como vocês já conferiram na plataforma, o objetivo principal deste módulo é que vocês compreendam as principais correntes teóricas que formam a história cultural, as principais noções e conceitos utilizados pelos historiadores dessa área, bem como um pouco da produção historiográfica da história cultural. Para tanto, nós vamos começar falando sobre os chamados antecedentes da história cultural. A história cultural, como vocês sabem, não é uma invenção historiográfica nova. Produções com ênfase em aspectos culturais na escrita da história são realizadas, principalmente, desde o século XIX. Quando falamos sobre os antecedentes da história cultural, não podemos deixar de citar dois historiadores chamados Jacob Burckhardt e Johann Huizinga, autores, respectivamente, das obras A Cultura do Renascimento da Itália, datada de 1860, e O Outono da Idade Média, datada de 1919, Burckhardt e Huizinga foram os expoentes do que se usa chamar de história cultural clássica. As produções de ambos receberam essa denominação por se concentrarem em obras-primas clássicas, seja no campo da arte, seja no campo da literatura ou no campo da filosofia, entre outros. O historiador Peter Burke apontou que o intuito desses historiadores ao escreverem era o de entenderem certas obras de arte, colocando-as em seu contexto de produção. Dessa forma, era possível que se compreendesse também o espírito de uma época, termo utilizado por alguns desses historiadores. Eles examinavam poemas, pinturas e outras obras de arte como pistas e fontes da cultura e do período em que estas foram produzidas. Segundo as palavras de Huizinga, o principal objetivo do historiador cultural era o de retratar padrões de cultura, em outras palavras, descrever os pensamentos e sentimentos característicos de uma época e suas expressões, ou incorporações nas obras de literatura e arte. O historiador descobre esses padrões de cultura estudando temas, símbolos, sentimentos e formas. Outro historiador muito importante que escreveu suas obras partindo de elementos culturais foi o prussiano Johann Herder, que produziu no século XVIII. Apesar de ele ter escrito durante os 700, as suas obras só se tornaram conhecidas em meados do século XIX em razão dos esforços feitos pelos seus discípulos. O historiador Isaiah Berlin, um grande estudioso da produção de Herder, aponta que suas obras contrariaram muito dos pressupostos iluministas vigentes na época. Herder, ao contrário de muitos historiadores dessa época, era contra a história produzida baseada em leis universais e na realização de pesquisas racionais que se aproximavam muito das ciências naturais e das ciências exatas. Herder, assim como Burckhardt, também buscava captar o chamado espírito de uma época, de um povo, através da sua cultura. Para tanto, ele postulou que era necessário examinar o caráter exclusivo e próprio de cada situação, e não mais estudar uma civilização a partir de leis gerais. Para ele, o estudo das ciências históricas deveria se basear na vida das comunidades e não somente na realização de indivíduos importantes e famosos, como soldados e reis, por exemplo. Herder impulsionou os estudos da etnologia, da antropologia e da filologia, disciplinas hoje bases para a história cultural, ao considerar que, através da linguagem e de suas intenções, os grupos humanos poderiam ser compreendidos. Para ele, todas as expressões genuínas seriam válidas para entender qualquer grupo humano. Sendo assim, as contribuições de Herder para as atuais noções que formam a história cultural foram muitas. Entre elas, devemos citar a sua crítica a uma pesquisa racional baseada apenas em evidências empíricas comprovadas, também a construção da noção de que cada sociedade deve ser estudada por si mesma e não a partir
de leis generalizantes e gerais, e, finalmente, a ampliação do rol de fontes do historiador, já que para Herder, qualquer tipo de evidência ou de experiência de uma sociedade serviria para entendê-la. Tais abordagens da história cultural foram esquecidas por muito tempo em razão do ápice de historiografias historicistas, entre as quais esteve a metódica. Estas vertentes, influenciadas por historiadores como Ranke, Langlois e Seinobot, consideravam a história cultural como amadora. Para eles, a escrita da história deveria estar baseada em fenômenos políticos. Os arquivos considerados verdadeiros eram apenas os oficiais encontrados nos arquivos do Estado. Já no século XX, a produção historiográfica foi amplamente influenciada por vertentes teóricas influenciadas pelos ideais marxistas. Sendo assim, enquanto o campo da superestrutura foi valorizado, o viés cultural foi deixado de lado. Esse cenário somente começou a mudar a partir da década de 1960, com a formação da nova esquerda inglesa. Os historiadores dessa vertente, entre os quais está Edward Thompson, passaram a entender as características das classes sociais, especialmente as populares, a partir de suas características culturais. Os casos que abordei até agora são apenas alguns exemplos das várias expressões encontradas em vários espaços e temporalidades de antecedentes da história cultural na produção historiográfica. Na apostila do curso e nos textos indicados na plataforma, vocês encontrarão mais informações sobre esta temática e poderão aprofundar seus conhecimentos. Bons estudos a todos e até logo!